Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 5 de março de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Príncipe Temporário deste Mundo. No livro de João, no capítulo 12, versículo 31, Jesus diz que Satanás ele é um príncipe deste mundo. E ele menciona isso em decorrência de que Adão e Eva entregaram para Satanás, através do pecado, o domínio e a administração desse mundo, e seu principado nesse mundo se instalou-se aqui, né? E ele passou a enganar e mentir para pessoas, para que eles possam pecar. E acima de tudo, ele começa a denegrir o caráter de Deus. E a lição de hoje, ela está baseada ali em João capítulo 12, versículos 31, João capítulo 14, versículos 30, João capítulo 16, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e Lucas capítulo 4, versículo 6, onde esses textos nos ensinam que o governo do inimigo que está instalado após o pecado de Adão e Eva, ele tem um fim para isto, e que esse governo ele é limitado. E João capítulo 12, versículo 31, Jesus menciona e se refere a Satanás como o príncipe do mundo, que porém ele será expulso, que o próprio Jesus fala, porque virá a hora da condenação dele, Satanás. E assim haverá a libertação do povo de Deus, mostrando que Satanás ele possui nesse mundo um domínio temporário, porque aquele que usurpou, aquele que roubou aquilo que não lhe pertence, sendo assim o pai da mentira por ter enganado Adão e Eva, ele terá um fim e que está se aproximando na segunda vinda de Jesus. E Satanás ele é a maior influência sobre as ideias das pessoas no mundo, sobre opiniões, sobre metas, sobre desejos, e sob o ponto de vista, na maioria das pessoas. E isso ocorreu após Adão e Eva entregarem a administração do mundo para ele, Satanás. E a influência de Satanás também abrange assim filosofias, educação, envolve também no comércio mundial, ele também influi bastante. Os pensamentos, ideias, especulações também são coisas do inimigo, principalmente nas falsas religiões no mundo que ele interfere e passa a enganar as pessoas. Tudo isso está sob o controle, e isso surgiu através de mentiras, enganos contra o Criador do Universo, onde ele tenta manchar o caráter de Deus através de mentiras, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele chama de príncipe das potestades. Ele diz para Satanás como príncipe das potestades. E ele é o príncipe desse mundo, que nos diz também em João 12, 31. Esses títulos e muitos outros, né, representam a capacidade de Satanás. Quando a Bíblia diz que Satanás ele é o príncipe das potestades do ar, significa que de alguma forma ele governa o mundo
porém o seu governo ele é limitado através do Deus, o Criador e mantenedor de todo esse sistema. E nesse grande conflito cósmico, né, que nós nos encontramos, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, porém bem limitado, através de alguns tipos de regras de engajamento que são realmente colocadas por Deus, né? E essas regras controlam e limitam não apenas, né, as ações dos inimigos, como o diabo, né, e seus anjos, mas também a ação de Deus para eliminar e reduzir o mal que está hoje sobre o mundo, sobre a jurisdição do inimigo. E quando nós falamos que Satanás ele é o príncipe desse mundo, não quer dizer que ele governa completamente, porque Deus ele é soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse nesse mundo dentro dos limites que ele estabelece para Satanás. Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, nós devemos nos lembrar de que Deus deu ele o domínio temporário, né? E sobre pessoas que deram abertura para Satanás, para que ele realmente as induzisse, né? Como pessoas ignorantes, pessoas incrédulos e até alguns ingênuos que usam o livre-arbítrio e fazem escolhas erradas. Os verdadeiros crentes não estão sob o domínio de Satanás, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Os incrédulos, por outro lado, eles estão presos no laço do diabo, como diz lá em 2 Timóteo 2,26. E encontra-se no poder do maligno, que está lá em 1 João 5,19, e eles são escravos de Satanás, como fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 2. O Senhor ele não quebrará as suas promessas, pois ele é perfeitamente em harmonia com as regras de engajamento. As pessoas fazem suas escolhas, né? Tem um livre-arbítrio para escolher, e Deus concede um domínio limitado e temporário para Satanás. E assim ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, né? que está se aproximando, sem com isso, de forma alguma, diminuir seu poder de autoridade em comandar, em dominar o mundo, que o mundo é realmente do Criador. Em João 12,31, Jesus nos diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E isso ocorreu, a primeira derrota de Satanás na cruz do Calvário, onde ele realmente perdeu uma força muito grande que ele tinha. Onde Jesus venceu a morte, o pecado, e venceu Satanás também, porque Jesus ressuscitou, né? E hoje está no tabernáculo celestial. Porque Cristo venceu a morte eterna, né? E também venceu o pecado de toda a raça humana que estava fadados para terem morte eterna, e através da morte de Jesus nós podemos obter a salvação eterna. Jesus pagou a nossa dívida com a sua morte, e nós temos essa oportunidade de ter essa vida eterna se nós aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Em João 14,30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Essas são palavras de Jesus no momento que ele, antes da sua crucifixão. E Jesus fala isso, que indica que Jesus, estava completo de ausência de pecados, né? Mas ele morreu pelos pecadores. E em João 16,11 afirma que como Satanás foi derrotado
pela morte de Cristo na cruz do Calvário, aqueles que ficam ao lado de Jesus são libertados do controle de Satanás, são retirados das mãos do inimigo, e assim o príncipe do mundo já está julgado e condenado. E veja também o que diz lá em 2 Coríntios 4,4, que diz lá: nos quais o Deus deste século, o Deus aqui com letra minúscula, que no caso é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui Jesus falando que ele é o criador do universo, e já Satanás é um Deus com D minúsculo, né? Ele é o Deus desse século, desse mundo que se encontra hoje. E ele, Satanás, ele está cegando muitas pessoas que não conseguem ver a verdade, e por isso que ele não pode exterminar o inimigo agora, porque o desejo do Criador é salvar a todos o máximo possível de pessoas. E em algumas doutrinas falsas, né, através de enganos de Satanás, existem muitas pessoas sinceras que elas devem ser alcançadas pelo evangelho das boas novas. Ou seja, essas pessoas também se salvarão quando elas se tomarem em si, quando elas ouvirem a voz do Espírito Santo e se voltarem para o aprisco de Jesus. Observem como é Satanás, o príncipe, que diz lá em Lucas 4:6, quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto através do Espírito Santo, onde ele estava fragilizado ali no deserto, com fome e sede, Satanás fala o seguinte para Jesus: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque este reino me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Vejam que petulância, que atrevimento do inimigo, querendo oferecer reinos, porque ele levou Jesus num pináculo assim e mostrou que ele daria tudo isto para Jesus, quando Jesus estava assim fragilizado no deserto, sendo tentado ali. Ele oferecendo coisas que o próprio Jesus foi criador desse universo, porque lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, diz lá: façamos o homem à imagem e semelhança. Ou seja, era a Trindade, era Pai, Filho e Espírito Santo, estava junto, que criou o universo e criou a todos nós. E agora vem o inimigo e quer oferecer reinos para Jesus. Vê se pode um negócio desse, né? E Jesus responde a Satanás na sequência que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E aqui a gente vê nesse texto, né, como o inimigo ele é de um caráter mentiroso e usurpador, que é esse Satanás, oferecendo coisas que não lhe pertencem. Afinal, o Criador do universo é Jesus, e ele que é o verdadeiro dono do mundo. E assim faz com as pessoas do mundo cair nos enganos, porque achando realmente que Satanás tem todo esse poder, mas Satanás tem um poder limitado, e que realmente ele será exterminado na grande volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Jesus dizendo isto, porque ele mesmo diz lá em João que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a única forma de você se salvar e ir para o céu. Não existe outra forma. E quando você aceita ele verdadeiramente, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, começa a ter sabedoria, né? E você entenderá perfeitamente que esse príncipe temporário desse mundo, ele está com os dias contados.
É só você ler aí o livro do Apocalipse, você verá. Ele, Satanás, está com seus dias contados. E veja bem, meus amigos, e não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor e passa a ser uma pessoa com sabedoria, Deus dá um grande presente para essa pessoa, para todos nós, que é a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, porque você estará no céu, você participará da grande bodas do Cordeiro que é Jesus. E terá uma grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.